Irmãos, estamos na lição de número 12, tá? Que tem como título a restauração de Sião, e ela vai compreender aí entre os capítulos 60 e 62, tá? Do livro de Isaías, que é o propósito dos nossos estudos, né? Nesses domingos, né? Que nós temos constantemente falado, aí é a proposta da revista. E muito daquilo que eu já falei e que o Armando já falou também, vai estar aqui dentro dessa lição. Então, algumas partes eu acabei até tirando, porque não faz muito sentido a gente ficar repetindo, né? E a revista você pode perceber que muitas das coisas que nós já falamos vêm se repetindo ao longo, né, das lições, né? Então, para não ficar muito enfadonho, não ficar muito repetitivo, a gente buscou extrair coisas novas, né, e uma visão de um outro ângulo, né, para que a gente possa compreender os ensinos, né, num todo. Então, muitas das coisas aqui que a gente já falou, eu não vou nem ficar me atendo muito, eu vou passar direto, tá, mas me atei em algumas coisas que a gente não falou, para a gente poder aprender um pouco mais, ok? Então, nós temos aí, né, como proposta da nossa lição hoje, falarmos aí um pouquinho aí sobre a glória futura de Sião, que na verdade está dividido aí em duas partes, né, a parte 1 e a parte 2, tá? E o ungido do Senhor, né? Esse ungido do Senhor aí é a questão de que o próprio texto da palavra de Deus está direcionado ali para Jesus. Aí você vai falar: está direcionado para Jesus? Sim, está direcionado para Jesus, e o próprio Senhor Jesus, você vai ver lá na frente, vai usar exatamente essas palavras que estão citadas aí em Isaías, principalmente Isaías capítulo 63, né, lá em Lucas. A gente vai ver lá na frente, exatamente são as mesmas palavras, né, uma diferença ou outra só por questão de tradução, mas é algo que é extrema importância entendermos que desde o passado o Senhor já tinha um plano, e já estava estabelecendo esse plano e colocando em prática esse plano para salvar o seu povo, redimir o seu povo e restaurar o seu povo, que é o propósito dessa lição de hoje, que vai falar sobre a restauração de Sião. Temos aí como questão de objetivos aí da nossa lição, primeiro, conhecer um pouco mais sobre a pessoa e a obra do Messias, apontado por Isaías, saber que as promessas de Deus têm uma finalidade, que é a própria glória de Deus, e isso a gente precisa ficar muito claro em nossa mente, em nosso coração, que toda profecia, toda promessa que o Senhor realiza, toda promessa que o Senhor falou, Ele prometeu a todos nós, tem uma finalidade, e essa finalidade é uma finalidade exclusiva de glorificar o próprio nome dEle. É interessante isso, porque muitas vezes nós pensamos, olhamos para as nossas vidas e achamos que a nossa vida, ela, digamos assim, ela é o foco central da nossa história, ou é o foco central da história da humanidade, e não é. Isso a gente precisa entender muito bem esse pensamento. Por quê? O homem ele tem o costume de olhar para ele próprio e falar o seguinte: olha, tudo que acontece nessa vida, né, tem que ter sentido para mim. Eu sou o ponto principal da história, né? Então, quando a gente olha aqui, quando você olha para toda a situação, toda a circunstância da sua vida, você olha o seguinte: olha, o ponto focal da minha história é a minha vida. E isso, se você estiver pensando dessa forma, eu sinto lhe dizer que você está completamente enganado. O foco da nossa história é a glória de Deus. O foco de toda a nossa história é a glória de Deus. Mas como, Anderson? Se Deus ele prometeu tantas coisas para nós, Ele incluiu na história o nosso ser, o nosso ser físico na história, como que o foco da nossa história não somos nós mesmos? Sim, não somos nós mesmos. O foco da nossa história é a glória de Deus.
Se a gente transportar esse conhecimento para o catecismo, e uma das perguntas é: qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus por toda a eternidade. Esse é o fim do homem. Então, a sua história, a minha história, a nossa história não tem nada a ver com a gente. É esquisito falarmos isso, né? Mas não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a glória de Deus. Então nós fazemos parte desse plano, que é um plano divino, que o Senhor estabeleceu desde a eternidade, para que o nome dele seja glorificado. Isso tem que ficar muito claro para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque existe aí um pensamento hoje que você faz, você acontece. Todas as coisas foram feitas para você desfrutar, todas as coisas foram feitas para você possuir, todas as coisas foram feitas para você ser bem-sucedido nessa vida. Tá, se você pensar dessa forma, está errado, porque a palavra nunca nos ensinou isso. As bênçãos que nós recebemos do Senhor, quer sejam elas espirituais ou materiais, elas são bênçãos decorrentes de servirmos a um Deus que Ele pode ou não dar essas bênçãos para nós. E Ele as dá como Ele bem quer, da maneira como Ele quer e quando Ele quiser. E o pensamento corrente que tem surgido aí em muitas teologias, principalmente a teologia liberal, é que você faz, você acontece, você realiza. E nós não realizamos absolutamente nada. Como eu falei, a história não tem nada a ver comigo ou com vocês, ou com a gente aqui. A história tem a ver com a glorificação do nome de Deus. Ficou claro aqui? Beleza? Outro objetivo da lição é que este conhecimento nos auxilia no trabalho cristão, entendendo que somos salvos para servir com alegria e gratidão. Isso é bastante interessante porque isso é uma consequência de atribuirmos esse conhecimento ao nosso coração, à nossa vida, e entendemos que tudo que nós fazemos não é por nossos próprios méritos, e sim porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isso nos ajuda a entendermos que estamos nesse mundo para servi-lo, servir ao Senhor. Servir ao Senhor de que maneira? Com esse conhecimento, sabendo que nós fomos resgatados das trevas, nós não merecíamos, porque nós já vimos em lições passadas que nós somos pecadores, nós somos falhos, o nosso coração é inclinado para tudo que é mal, e nós temos agora exatamente a questão que o Senhor quis nos resgatar, o Senhor quis nos transformar, o Senhor quis nos restaurar. Nós não fazíamos parte do povo, e agora nós fomos enxertados nesse povo. Como eu falei anteriormente, nós não éramos judeus, nós não somos judeus, né? Mas fazemos parte do povo judeu, que é a Jerusalém Celestial, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, isso nos ajuda a entender, né, e nos auxiliar exatamente no trabalho cristão, que somos salvos para servir com alegria e gratidão a esse Deus que nos derramou tão grandiosa misericórdia em nossas vidas. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Eu queria iniciar a nossa aula com uma frase de John Piper, que é um grande teólogo dos nossos tempos, né? E ele faz a seguinte declaração: Deus nos fez quem somos para proclamarmos quem Ele é. Deus criou o homem com a finalidade de nós proclamarmos quem Ele é. Diante disso, nós temos aí uma grande responsabilidade de abrirmos as nossas bocas e falarmos quem Deus é. Se nós fomos alcançados por esse Deus que é tão maravilhoso, tão misericordioso, um Deus que nos resgatou de um local tão escuro quanto as trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, então o nosso dever é de proclamar esse Deus e mostrar ao mundo quem Ele é. Se o mundo não o conhece,
então nós temos uma grande responsabilidade de mostrar a esse mundo quem ele é. Então, esse pensamento de John Piper nos mobiliza a sairmos da nossa zona de conforto, porque o que acontece? Nós estamos vivendo em tempos muito tenebrosos. Eu estava conversando isso com a Luciana hoje de manhã, e a gente tem ficado aterrorizado com as coisas que nós vemos nas mídias. Hoje, você falar o que é correto, se você vai falar sobre o que é a família, você vai expressar o seu posicionamento em relação à palavra de Deus, hoje você sofre o cancelamento social. E o que é o cancelamento social? Você é taxado como quadrado, você é taxado como homofóbico, você é taxado como muitas e outras situações que vêm acontecendo. Isso só porque você se posiciona como cristão no mundo. E vocês devem ter percebido aí que durante a semana, não só essa semana, mas na semana passada também, um grande alvoroço aí de um atleta, né, que ele se posicionou, né, referente a um assunto, um determinado assunto, né, na rede social, e ele perdeu o emprego dele, foi demitido do clube a qual ele trabalhava, ele começou a ser cancelado nas redes sociais, ele começou a ser taxado de homofóbico, ele começou a falar um monte de coisa da vida dele, da família dele, enfim, só porque ele se posicionou como cristão nesse mundo. E a pergunta que eu faço para vocês é, será que realmente estamos vivendo tempos tranquilos? Será que o evangelho ou o cristão em nosso país, em nossa nação, tem vivido tempos de paz, de tranquilidade, de liberdade de expressão da nossa fé? Não se enganem, meus irmãos, não se enganem. Infelizmente, nós não temos aquela liberdade que achávamos que tinha. Sim. Exatamente. E eles podem ter essa liberdade de... exatamente isso. Exatamente isso. Então, vocês acham mesmo que nós estamos tendo liberdade de expressão cristã em nosso país? Não estamos tendo. É o que o Reinaldo falou. Nós estamos sendo oprimidos. Porque quando nós nos posicionamos como cristãos aqui em nosso país, estamos sendo rechaçados. E é exatamente isso que o Reinaldo falou. Nós não podemos falar de coisas que a palavra nos ensina e mostrar o que é verdade. Mas, se você for no carnaval, eles podem pegar Cristo e distorcer completamente quem é Cristo. E ninguém fala nada. Tá tudo certo, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão só para um lado, do outro lado não existe. Não temos mais liberdade para falarmos livremente de Cristo em nosso país. Coloque isso na cabeça. Eu sei que estou sendo radical demais ao falar isso, mas essa é a pura verdade. Vários colegas nossos, e isso a gente conversou hoje de manhã na nossa meditação, eu e a Luciana, que têm se posicionado na internet e têm tido as suas postagens bloqueadas pelo Facebook, só porque colocou exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Se o próprio Facebook, que é uma rede social, que é utilizada, todo mundo aqui tem, você não pode se expressar com os ensinamentos da palavra de Deus, você vai dizer que você é um cristão livre nesse país? Não é, desculpem. Vocês podem achar que estão vivendo num conto de fadas, mas não é a verdade. Isso já está sendo colocado já faz tempo, e eu tenho alertado aqui sempre que eu posso. Porque, infelizmente, existe a cultura do cancelamento. Está sendo cada vez mais radical em nosso país. Você se posicionar como cristão, coloque qualquer coisa aí, como cristão, você falar que alguma coisa é errada segundo as Escrituras no Facebook. A sua postagem vai ser bloqueada, cancelada.
Isso não é liberdade. Infelizmente. Mas fomos chamados para proclamar, eu não posso calar minha boca. De forma alguma eu posso me calar, diante do que eu estou vendo, diante do que a palavra de Deus me ensina. E a gente não tem que ter medo de se posicionar como cristão nesse mundo. Vamos sofrer opressões? Vamos sofrer. Mas lembrem-se que a palavra de Deus fala o seguinte: feliz é aquele que sofre perseguição por causa do meu nome. Quem falou isso? Jesus. Feliz seremos se sofrermos opressão, perseguição por causa de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo. Prefiro sofrer perseguição, prefiro ser oprimido, prefiro ser rechaçado pelo mundo do que ser omisso diante de Deus. Porque a palavra nos ensina que nós não devemos nunca jamais nos calar. E Jesus fala isso, Jesus nos ensina. Então, dá para entender que deixa eu só arrumar o som ali. Dá para entender que nós estamos sendo perseguidos. Lembra quando eu falei que estávamos aí correndo aí, o mundo estava correndo aí para piorar? Cada vez mais tem piorado. Eu não sei se você tem observado isso, mas eu tenho visto isso nitidamente. Nitidamente. O mundo tem piorado. Mas exatamente. A Marisa levantou a questão aqui do Halloween, né? Hoje é o dia das bruxas, né? Não, hoje é o dia da reforma protestante, tá, irmãos? Hoje é o dia da reforma protestante, não é Halloween não, tá? Então, e a gente vê, e a gente a Lu tá olhando ali para mim, tipo assim, com aquela cara, a gente falou tudo isso de manhã na nossa devocional, sim? Conversamos tudo isso na nossa devocional de manhã. Exatamente. Olha só que situação, né, que a gente vive hoje. Eu não consigo mais, eu estava comentando essa semana que eu não consigo mais nem sequer assistir a uma série. Netflix já cancelei. Netflix, não dá mais, não tem como. E alguns outros locais eu estou pensando seriamente em cancelar a minha assinatura. Porque não dá para assistir nem mais séries nenhuma. Não dá. Infelizmente, todas as séries que você vai encontrar vai ter assuntos que denigrem a palavra de Deus. Todas as séries, é impressionante, você não encontra uma série boa para assistir. Os desenhos estão todos deturpados, e eu tenho que ficar a todo momento, a todo instante, vendo o que meu filho está assistindo. Jogos de computador, jogos pela internet, eu tenho que ver toda hora o que o Gabriel está assistindo, o que a Giovana está assistindo, o que eles estão jogando, porque os jogos também, todos eles estão deturpados. Então, assim, irmãos, não temos mais a liberdade que nós tínhamos como antes. É ilusória essa liberdade. É ilusória essa liberdade. Diante disso, a gente tem estudado muito, tem falado muito sobre a questão que o tema central de Isaías é o Messias. Né? E tudo que está em volta, nós já estudamos em todas essas lições. Falamos sobre a aliança, falamos sobre a fidelidade, falamos sobre o renovo e falamos sobre a vitória. E pode ver que todos esses temas que nós falamos, o Messias, Cristo, está no centro. Uma pergunta que eu faço aqui para vocês é exatamente o seguinte: como podemos entender que Ele é o centro e a garantia de todas as promessas de restauração apresentadas, sabendo que o nosso cenário é um cenário de
perdição, estamos num mundo que jaz no maligno, e a gente tem visto cada vez mais isso na sociedade, cada vez mais à nossa volta. Estamos começando a ser perseguidos, como já a própria palavra já nos ensinou e já falou há muito tempo que nós passaríamos por um tempo que seríamos perseguidos por causa de Cristo. Não é isso que está acontecendo? Não é isso? Né? Olha aí, gente, já está se cumprindo as profecias. Ou você acha que está longe ainda Cristo voltar, está longe ainda das coisas acontecerem conosco? Pelo contrário, estão muito mais próximas do que nós imaginávamos. Agora, como nós podemos entender que Ele é o centro e a garantia de todas as promessas de restauração apresentadas? O que vocês acham? Como que nós podemos entender isso? Um de cada vez. Uhum. Ok. Sim? Ele é o Filho de Deus, né? E Ele mesmo declarou isso nas Sagradas Escrituras, né? E aquilo que o Reinaldo falou é questão de também entendermos e buscarmos o conhecimento e colocarmos o que realmente é prioridade em nossa vida, para entendermos que o que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor passou através da sua palavra, é algo que vai se concretizar, e a gente está vendo que está se concretizando, né? Cada dia mais a gente está percebendo as coisas acontecendo. Então, isso nos dá a garantia de que o Senhor, quando Ele promete algo, Ele não volta atrás, né? O que mais? Quem mais? Praticamente falamos quase tudo, né? Mas, olha que interessante. Primeiro de tudo, a gente pode entender que Ele é o centro e Ele é a garantia, porque, em primeiro lugar, toda a história pertence a Ele. Lembra-se que o mundo não se diz respeito, né? Ou a salvação não se diz respeito às nossas pessoas, às nossas individualidades, mas sim a Deus e a sua glória. Não é isso? Então, tudo foi feito na história por quem? Por Deus. E para quem? Né? Para Deus. E é interessante a gente entender esse conceito, porque muitas vezes a gente acha que a história pertence a nós, e não, pertence a Deus. Segundo ponto é que Ele é o Filho de Deus e morreu em nosso lugar. Olha que interessante isso. Se Ele é o Filho de Deus e morreu em nosso lugar, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então não foi em vão a morte dele. Não foi em vão a morte dele. Então, o próprio Deus deu o seu único Filho, olha só, para resgatar as nossas vidas, tendo por certo de que nós jamais conseguiríamos alcançar salvação se não houvesse esse sacrifício. Então, se Deus concedeu o seu próprio Filho para morrer por nós, então é certo que a história está totalmente voltada para Ele ser o centro, e a garantia de que as promessas vão ser cumpridas está exatamente nisso.
de Deus ter dado o seu único filho para morrer por nós na cruz. Terceiro, ele venceu a morte através do seu sacrifício perfeito. Temos acesso ao Pai. Ele venceu a morte. Então, não é aquela história de que você vai ouvir em alguns lugares, Jesus foi um profeta que viveu, ensinou muitas coisas aqui, depois ele morreu. Tá, mas na realidade o que acontece? Ele não só morreu, mas a palavra nos ensinou que ele também ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. E por causa desse sacrifício nós temos acesso ao Pai. Então, essa é mais uma prova de que a história não está em nós. O centro da história está em Cristo. E Ele é a garantia de que o Senhor vai cumprir as suas promessas. E por último, tudo o que foi prometido nas Sagradas Escrituras estão se cumprindo e se cumprirá até o final dos tempos. Mas, por que é dessa forma? Porque assim Deus estabeleceu. Deus estabeleceu dessa forma na sua própria palavra. E olha que interessante. Em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? É impossível Deus prometer algo e não cumprir, porque Deus não é homem. Nós temos essa fraqueza, em nós, de a gente prometer alguma coisa e a gente não cumprir, principalmente quando é em relação aos nossos filhos, Engraçado isso, Porque a criança está lá chorando, e a gente quer que ela pare de chorar, a gente quer resolver aquela situação, e a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte: eu vou prometer alguma coisa aqui para ele parar de chorar, porque aí ele vai começar a pensar naquilo que eu estou prometendo aqui, ele vai parar de reclamar e ele vai me obedecer. A primeira coisa, como pais, a gente pensa exatamente isso, deixa eu ver o que eu vou falar aqui para o meu filho para ele parar de chorar. E a gente é tentado a fazer isso, e muitas vezes até mentimos para nossos filhos, para ele parar de chorar, que a gente quer resolver aquela situação, mas Deus não é assim. Deus não fala por falar, e é exatamente o que está escrito lá em Números 23, 19, Deus não fala por falar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não mente, Ele não é igual ao homem. Isso é interessante. Sim? Uhum. 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 Sim. Sim.
Exatamente. Uma coisa que você falou me chamou a atenção agora é exatamente essa questão. Se nós, como pais, a gente se preocupa com os nossos filhos, então a gente vai cuidar dos nossos filhos. Quando a gente coloca os nossos filhos em primeiro lugar, significa o quê? Que nós estamos colocando eles como prioridade. Não é? Quando você falou na questão de, é difícil a gente vir na igreja de manhã, como é difícil, é um sacrifício para a gente vir na escola dominical, participar dos trabalhos na obra do Senhor e tal, é difícil a gente ler a Bíblia e tal, é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente não coloca como prioridade. Entendeu por que você não consegue ler a Bíblia? Entendeu por que você não consegue participar numa escola dominical? Entendeu por que você não consegue participar de outros trabalhos da igreja e ter o seu momento devocional em casa? Né? Porque eu creio que é fundamental a gente ter o nosso momento devocional em casa, porque nós não colocamos como prioridade. Infelizmente, é isso que acontece. Façam um teste. Comecem a colocar como prioridade você ler a Bíblia, independente do horário, tá? Independente do horário, façam esse teste. Coloquem o momento devocional como prioridade na sua vida e vocês vão ver a diferença. Eu falei para vocês, né, que eu ficava muito tempo, né, em redes sociais, eu ficava muito tempo na internet, eu ficava muito tempo assistindo séries, eu não consigo mais. Não consigo. Eu mudei o foco. Eu coloquei outra prioridade. A prioridade minha, da minha esposa, dos meus filhos, é ter um momento com Deus, independente do horário. E aí, uma coisa maravilhosa vai acontecer. Com o passar do tempo, e você colocando isso como prioridade, você vai ver o quanto você perdeu ao deixar isso de lado. Porque você vai sentir fome, sede, realmente. Sabe aquela ideia? Eu lembro muito do reverendo João Silva, quando ele falava aqui, né? A gente precisa ter fome e sede da palavra. A gente precisa comer essa Bíblia. Ele falava isso, eu lembro muito das pregações dele. Ele falava muito bem isso aqui na igreja. A gente precisa comer a Bíblia. Esse tem que ser o nosso alimento. Quando você come desse alimento, e você faz isso uma prática da sua vida, e você coloca isso como prioridade, você não consegue largar mais. Eu não consigo largar mais, isso é demais. É algo maravilhoso que tem acontecido. E eu tenho compartilhado essa experiência aqui com vocês, porque eu sei o quanto isso está fazendo efeito, tanto na minha vida, quanto na vida da minha esposa e dos meus filhos. A cada dia. Experimentem. Troquem as prioridades da vida de vocês. Coloque a prioridade, o seu momento devocional, de leitura da palavra, de aprendizado da palavra. Vocês vão ver o quanto Deus vai mudar a sua vida. Eu falo isso, olha, eu estou falando que é algo que tem acontecido conosco lá em casa. Experimentem. A gente é bom para indicar coisas, né? A gente não é bom para indicar coisas? Quando você vai numa pizzaria boa, que você foi muito bem atendido lá e tal, a primeira coisa que você tem na cabeça, né? Você fala assim, eu vou indicar para todo mundo, né? Vai chegar assim, Reinaldo, cara, aquela pizzaria é demais, a pizza ali de... Chuta aí uma pizza aí, Reinaldo. Você gosta aí, vai. 4 queijos. A 4 queijos daquela pizzaria é maravilhosa. E a gente fala com alegria, né? E indica. Então, vou te indicar uma coisa muito boa. Faça devocional. Faça devocional todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Faça isso de manhã, antes de se acordar. Levante meia hora antes do que você está acostumado a acordar. Eu tenho feito isso em casa, tem sido maravilhoso. Antes de fazer qualquer coisa no dia. À noite, pega as suas crianças, porque muitas vezes você não tem como fazer isso de manhã. Mas pega à noite, antes de dormir, reúne com seus filhos lá e leia a palavra junto com eles. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Então, se vocês querem uma indicação, é essa indicação que eu dou para vocês. Vai fazer uma grande diferença na vida de cada um. Interessante de tudo isso, voltando aqui para a nossa lição, que a gente falou ali sobre que Deus estabeleceu isso na história, que Deus colocou dessa forma para que as coisas acontecessem, né? E só para a gente ter aí um pano de fundo aí sobre Isaías,
que do capítulo 60 até o capítulo 63, a gente vai observar as profecias sobre o futuro dourado de Jerusalém. Então, a gente tem estudado aqui, domingo após domingo, aqui sobre o que estava acontecendo com o povo, né? O povo tinha se inclinado para o mal, o povo estava buscando as coisas que eram erradas, o povo estava se afastando cada vez mais de Deus, e agora nós temos aí uma promessa de restauração desse povo. E aí a gente vai ver aí coisas maravilhosas ali que Deus aponta ali nesses versículos, né? Que essas profecias também apontam para o seu cumprimento hoje na Jerusalém Celestial. Lembra que eu falei sobre a Jerusalém Celestial? E nós fazemos parte dela, mesmo não sendo judeus, porque essa Jerusalém Celestial é a nossa pátria celestial, né? A Jerusalém lá de cima, como está lá em Gálatas 4, versículo 26, e terão seu cumprimento definitivo nos novos céus e na nova terra com Cristo, quando Cristo voltar. E aí a gente vai ver isso lá em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 27. Eu não vou ler aqui, porque os textos são grandes, né? Porém, depois que você puder, marca aí na sua Bíblia, leia, porque vai ser exatamente assim no céu, na eternidade. Como que vai ser a nossa morada na eternidade? Vai ser exatamente dessa forma, quando nós estaremos lá com o Senhor, usufruindo de tudo aquilo que Ele prometeu. Na primeira parte da nossa revista, da nossa lição de hoje, vai falar aí sobre a glória futura de Sião. E para não chover muito no molhado, né, eu quero passar rapidamente por essas partes aqui, até mesmo porque muitas das coisas a gente já tratou, né, como eu falei anteriormente em outras aulas comigo e com o Armando aqui. Mas a parte A dessa primeira parte diz o seguinte, que brilhe a vossa luz, vai do versículo 1 até o versículo 7. E eu vou falar um pouquinho, né, desses versículos aqui, né? Mas primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a visão do capítulo 60 apresenta um cenário de prosperidade, abundância, redenção e retorno do exílio. Tá? Lembra que o povo se desviou, lembra que o povo estava sofrendo agora na mão dos inimigos e tinha entrado em exílio, né? E esse foi a ferramenta utilizada por Deus para que o povo se arrependesse, ter exatamente deixado o povo sofrer as consequências do seu pecado. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o pecado traz consequências. O pecado sempre traz consequências. E uma dessas consequências que o povo experimentou foi exatamente sofrer o exílio, ser tomado por outro povo, ser castigado por outro povo, porque Deus assim permitiu, mas com um propósito. Não do povo dele ser exterminado, mas sim de que o povo dele voltasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse a ter comunhão com ele. A cidade que antes fora oprimida e desolada passa a ser a cidade do Senhor, ou montanha santa do Senhor. E é interessante isso, porque nas palavras aqui desses versos aqui que a gente vai ler um pouquinho, daqui a pouquinho, vai mostrar o seguinte, que Deus tinha chamado antes, né, que aquela cidade é uma cidade oprimida, uma cidade que as pessoas eram desobedientes, agora de cidade do Senhor, ou seja, de propriedade do Senhor, ou a montanha santa do Senhor. Ele fala, esse é o meu povo, vou resgatá-lo, vou atrás desse povo, porque eu tenho a finalidade, a função de resgatar esse povo, trazer ele de volta para um convívio comigo, para uma vida santa, santificada, uma vida de plena comunhão comigo, né? Longe do pecado, fugindo do pecado, e agora um relacionamento agora de santidade comigo. E também essa é a imagem tanto literal como também símbolo para todos que encontram o Senhor. Por que literal? Como eu já falei, né? Essa promessa não é apenas para o Israel físico ali, o povo de Israel, o povo judeu ali, tá? Mas também para nós que fomos enxertados nesse povo. Então ela é tanto uma visão literal, ou seja, a cidade mesmo ser transformada, a própria Jerusalém sendo transformada, né, pelo Senhor, como também aqueles que se achegam a ela
quer sejam judeus ou gentios, que somos nós, né? Somos também alcançados ali por essa luz que brilha, que é o nosso Senhor Jesus, ok? Vamos partir para os versículos em si, né? E passar bem rapidamente. Opa. Acho que aconteceu alguma coisa lá em cima, lá que deu uma travada lá. Perdeu a conexão aqui do IP da máquina. Eu vou falando aqui enquanto os meninos resolvem. Acho que foi? Foi. Vamos lá. É que aqui para mim não está aparecendo. Diz assim, verso 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aí a ideia do convite, né, que o Senhor faz. Olha, é como você fala, dispõe-te, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor sobre ti, nasce sobre ti. É um convite que o Senhor faz a esse povo. Olha, as coisas agora... Obrigado. As coisas agora vão ser diferentes. As coisas agora vão tomar agora um outro rumo, porque eu tenho outras coisas para vocês agora. Tá? É um convite. Versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. É o contraste entre as trevas e a luz. Olha, está vendo como o mundo está? O mundo está em trevas, mas agora eu vou te mostrar a luz. Se o mundo está em trevas, agora vocês vão experimentar a luz, que é a glória do Senhor, que vai estar sobre vocês. No versículo 3, as nações se encaminharam para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Aqui, olha que interessante isso, porque aqui ele não está falando especificamente para o povo judeu, mas aqui está fazendo aqui, mostrando que as nações seriam alcançadas por essa luz. Olha que interessante, né? Desde Isaías já havia mostrado ali, né? Desde antes, na verdade, já havia mostrado, o Senhor já havia mostrado o seu plano de resgatar e trazer para si como povo, não só o povo de Israel, mas também aqueles que eram de outras nações, nós. Então nós vemos que o Senhor já tinha demonstrado isso. No versos de 4 a 7, né, descreve o retorno dos exilados e as nações sendo aceitas no Senhor. Olha que interessante. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Continuando aí, versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão o ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Olha que interessante isso, né? Como traz ali a ideia de que não só seria restabelecido ali toda a ordem, seria restaurado ali toda Sião, toda Jerusalém, mas isso também ia atrair outras nações, outros povos. Continuando aí, que a grande mudança que ocorre ali em Sião, né, a grande mudança ocorre ali em Sião, né, e de um cenário de desgraça, de humilhação, para um cenário de libertação das trevas, arrependimento e a glória do Senhor. É isso que acontece. Então a gente vê nessas palavras, são palavras de alegria, de júbilo, porque tudo aquilo que era desolação, desgraça, humilhação, agora não haverá mais, porque já chegou o tempo de haver arrependimento e esse povo buscar ao Senhor arrependido, e o Senhor agora trará
a luz de transformação na vida do seu povo, quer seja ali o seu povo físico, né, Israel, quer seja o seu povo todo completo, né, que é o seu povo da pátria celestial. Uma transformação que, além de transformação, transforma também a vida de outras nações. Foi exatamente aquilo que eu falei agora. Então a gente vê que tudo isso está dentro do plano de Deus. Tudo isso está dentro de um plano, de um propósito do Senhor. Tudo aquilo que o povo havia sofrido era para chegar nesse ponto culminante aqui da história, em que o Senhor fala o seguinte para esse povo: olha, agora que vocês se arrependeram, agora vocês verão a luz. E não só isso irá acontecer com vocês, mas todos os povos vão ver. Lembra daquele texto em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará? Texto muito conhecido, né? Exatamente isso. Todos os povos. Olha só, olha que interessante. O Senhor faz algo que não está em oculto. É algo que é notório por todo mundo, por toda a humanidade. Isso já está acontecendo. Isso está incomodando o inimigo. Claro, obviamente. Ou você acha que as perseguições que nós sofremos hoje é porque o inimigo está, digamos assim, tranquilo conosco? Não, porque ele está vendo que está acontecendo transformação. Estão havendo conversões. Estão havendo mudanças de comportamento. Pessoas estão sendo transformadas. E quando aquilo que eu sempre falei aqui, se nós não estamos incomodando o inimigo, então alguma coisa está errada com a gente. Se nós não estamos incomodando o inimigo, alguma coisa está errada com a gente, óbvio. Porque você acha que o inimigo se alegra quando você começa a colocar como prioridade na sua vida Deus? Claro que não. É óbvio que não. E por isso vocês têm que estar preparados para isso. Porque, eu dei uma belíssima indicação para vocês aqui, né? Mas não pensem que está sendo a mil maravilhas. Só a gente tem uma vida devocional com Deus, tal, não sei o quê, as coisas vão começar a mudar. Sim, as coisas já mudaram bastante para a gente em casa. Mas eu posso dizer que a gente tem percebido que muitas coisas também, né, vindas da parte do inimigo, que ele tem digamos assim, ficado muito bravo com as nossas atitudes. Perseguição. Concorrência? Na realidade é o fato. A concorrência do inimigo, porque o inimigo quer o seu coração. O diabo quer o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja tomado pelas coisas dele, pela concupiscência da carne, pelo pecado. Mas quando nós não somos tomados por esses pensamentos e por essas atitudes, o nosso coração está cheio do Espírito Santo. E o inimigo detesta isso. Detesta. Somos. Uma das coisas que, pensando sobre essa questão que somos mais que vencedores, e a palavra de Deus nos ensina isso mesmo, ser mais que vencedor não significa que o seu coração ou os seus olhos não encham de lágrimas. Ser mais que vencedor não significa que você não vai chorar mais. Ser mais que vencedor significa que você confia plenamente na palavra e nas promessas do Senhor, independente da situação que você passe. E você entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nada acontece por acaso, porque tudo que acontece na sua vida é para a honra e para a glória de Deus. Tudo que acontece na sua vida é para a honra e para a glória de Deus. Guardem isso. A gente tem a ideia do vencedor, né?
que é aquele que sobe no primeiro lugar do pódio e está lá feliz da vida, comemorando a vitória. As nossas vitórias são comemoradas com lágrimas. As nossas vitórias são comemoradas com lágrimas. Pensem nisso. Às vezes eu fico imaginando alguns evangelhos que têm sido pregados hoje em dia e eu falo, meu Deus, como que estão pregando algo assim? Como que usam a palavra e fala que você veio para esse mundo para conquistar? Como você veio para esse mundo para ser vencedor, para ter o melhor dessa terra e tal? Eu estou falando tudo isso é que muitas pessoas estão pregando aí. E eu só observando. Que você veio para esse mundo para adquirir o que é melhor dessa terra, para usufruir e tal. E você vai estar rindo, porque você é vitorioso, o inimigo jamais te alcançará e tal. Ok. Mas todo servo de Deus vencedor na Bíblia chora. Já parou para pensar nisso? Todo servo de Deus na Bíblia chora. Se lamenta. Eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês há 2 domingos atrás a vida de Asaf. Olha o sofrimento de Asaf. Passando por tribulação, passando tal. E ele ora ao Senhor e fala, Senhor, será que o Senhor esqueceu que o Senhor é bom? E ele reclamando. E ele passa a noite inteira pedindo ao Senhor para que aquela situação mude na vida dele. E foi passando os dias e nada acontecia. A única coisa que fez com que acalmasse o seu coração é lembrar que o Senhor, quem era o Senhor? O Senhor que abriu o Mar Vermelho, o Senhor que mostrou quem era através do Monte Sinai, quando ele se apresentava diante de Moisés para falar com Moisés e Moisés transmitir aquela mensagem ao povo. O texto ali, só lembrando, o texto ali mostrou que a dificuldade de Asaf foi tirada da vida dele? Salmo 77. O texto mostrou que a dificuldade de Asaf foi sanada, que o sofrimento dele foi sanado? Não. Não. Não foi sanado. O texto não fala. O texto só mostra as queixas dele e ele remediando as queixas dele com o que ele descobriu. Olha, eu confio no Deus que livrou o seu povo do Egito. Confio no Deus que fez o seu povo atravessar o Mar Vermelho. Eu confio no Deus e tal. E aí ele foi mudando o discurso dele. Mudou o discurso dele, mas as dificuldades permaneceram. Então, como que nós podemos entender que o evangelho de hoje que é pregado hoje fala muito de vitória, 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 mas se esquece de falar das lágrimas, né? E do sofrimento. Vitória há, certeza há. Talvez não nessa vida, possivelmente na eternidade. Mas todas conquistadas, ou na verdade, não posso nem dizer conquistadas, mas todas vividas através das lágrimas do sofrimento. Que evangelho você prefere acreditar? No evangelho que está escrito na Bíblia ou que alguns gurus aí têm ensinado aí fora? Tem muito guru aí fora ensinando coisa que não está na Bíblia. Mas continuando aí, né, passando bem rápido, já são 10 horas, né, e a gente tem mais meia hora de aula. A segunda parte aí desse texto vai falar do versículo 8 até o versículo 22, que é a peregrinação das nações, né? E é interessante isso, que a partir do verso 8 até o 14, nós vemos a peregrinação das nações e os serviços que as mesmas prestarão a Sião. Diz assim no versículo 8, quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Versículo 9, certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos
de longe, com eles a sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque o meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Versículo 11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Versículo 13, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste e o almeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão através das plantas dos teus pés, todos os que desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Interessante isso, né? Porque nós vemos aí exatamente Deus chamando os outros povos inclusive que tinham oprimido o povo dele, para servir a esse mesmo Deus. Olha só que interessante. Então, além desse povo, ele ter passado por opressões por outros povos, agora o Senhor também chama esses povos, até aqueles que oprimiam o próprio povo dele, para serem transformados, encontrarem a luz, e eles também ajudarem na reconstrução dessa Jerusalém. Olha que interessante isso. O povo sendo transformado e as nações também sendo transformadas. Isso tudo faz parte de um propósito de Deus. Olha que interessante. É a mesma coisa aqui, que a gente pode colocar aqui como exemplo, de que através, por exemplo, digamos que você é uma pessoa e você sofreu ali um atentado de uma outra pessoa, tá? A sua vida correu risco, você quase morreu por causa desse assaltante, desse ladrão, e Deus usa a sua vida para transformar a vida desse assaltante também. Já viram histórias assim? Já ouviram histórias assim de pessoas que intentaram contra a vida de uma pessoa e de repente, por conta disso, dessa situação de Deus ali promover esse encontro dessas duas pessoas, né? De um servo dele, de uma pessoa que estava tentando matar ele e essa pessoa ser transformada. Eu compartilhei um pouquinho disso, né, na revista passada, de como foi o avanço do evangelho no Brasil. E eu contei ali a história ali de algumas pessoas ali, né, se não me engano, ali de um médico, agora esqueci o nome dele, no interior ali de Pernambuco, em que ele estava fazendo de tudo ali naquela cidade ali para pregar o evangelho, e ele era médico, e ele também era missionário, pregador da palavra de Deus, e aí de repente tinha lá um padre, e esse padre ali estava o tempo todo ali tentando ali prejudicar o trabalho desse médico, né, desse pastor, desse missionário, e aí num dado momento da vida, olha só que interessante, o que aconteceu? Esse padre pegou uma doença terrível e esse médico foi lá e foi tentar curar a doença desse padre. E eles se tornaram amigos até o dia da morte desse padre, porque era uma doença incurável. Também contei a situação de que tentaram matar um missionário, e esse missionário tinha sido convidado para dar uma palestra, para fazer uma pregação numa fazenda, e armaram todo o cerco, né, ali no meio do mato ali para tentar ali tirar a vida, e esse missionário, ao encontrar com o seu, digamos assim, com o seu, como a gente pode chamar, né? Porque ele não chegou a matar, né, esse missionário, esse capanga, né, que tinha sido contratado para matar ele, acabou conhecendo o evangelho e se converteu. Eu partilhei isso em aulas passadas aqui com vocês. E é a mesma situação que a gente vê agora com o povo. Povos, nações se levantaram contra o povo de Israel, e agora essas nações estão se achegando a Deus por causa de Israel. Aqueles que se levantaram para tirar a vida de pessoas do povo de Deus, agora estão sendo alcançadas por esse Deus. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Não é sobre nós,
mas sim sobre a glória de Deus. A história não é sobre nós, gente, não é. Isso está cada vez mais claro. Cada vez mais que a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe isso. Olha o versículo 17. Porque bronze trarei ouro. Aliás, por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Aqui é a substituição de elementos valiosos por outros mais valiosos ainda. No versículo 18, nunca mais se ouvirá de violência da tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. O que era guerra, agora se transforma em paz. E aí nós temos aí nos 4 últimos versículos, né? Primeiro vamos falar do 19 e 20, que nós temos aí a imagem da glória do Senhor iluminando Sião. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Sabe o que é perpétua? Para sempre. E o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. A ideia de quando nós chegarmos lá na glória, toda lágrima se enxugará. E não haverá mais tristeza e nem dor, porque estaremos ali envolvidos pela glória de Deus. Tremendo isso, né? Isso causa até um arrepio em nós. Mas é exatamente isso que a palavra nos promete. Nos versos 21 e 22, falam sobre o povo justo e remido que possuirá a terra. Ou seja, aqui quando fala a terra, não é mais a terra prometida, mas é a terra eterna, celestial. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha só, para quê? Para a glória de Deus, para que eu seja glorificado. É o Senhor falando para o seu povo, mais uma vez, mais uma prova de que a história não é sobre nós, é sobre a glória de Deus. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Que visão maravilhosa da restauração de Sião. Que visão maravilhosa. Você anseia por essa restauração? Você anseia por esse dia? Claro, né? Uma pergunta, né, tão inocente, mas a gente tem na nossa cabeça a resposta, né? Claro que a gente anseia. Mas o quanto essa visão tem transformado os nossos atos hoje em dia? O quanto essa visão tem transformado a nossa maneira de viver hoje? Acho que essa é a pergunta que não quer calar. Porque se nós ansiamos tanto isso, é aquela ideia, né, de uma criança que quer muito um presente, ele quer demais o presente. E às vezes eu vejo isso nos meus filhos, tá? E a gente tem que aprender e tem que entender que a gente não pode agir dessa maneira. Às vezes eu vejo muito, né? Eu lembro que esse brinquedinho chamado Poppet, né? Toda criança aí tá louca, né, por causa desse brinquedinho, né? Fica lá estourando bolinha. No meu tempo, né, não sei se é o mesmo tempo aí de vocês, eu tirava o meu estresse pegando aquele saco bolha e ficava estourando aquele saco bolha, sabe? Era tão, né, gratificante, né? Você ficava lá estourando, né? E você ficava um maior tempo com aquilo, né, e tal, e você desestressava. Agora tem um brinquedo, que é o Poppet, que, né, a criança tem o mesmo efeito, só que dura mais, né, porque como ele é de plástico, né, você pode ir lá, colocar tudo no lugar e a criança fica lá. Eu lembro que a minha filha, principalmente, eu quero um Poppet, eu quero um Poppet, eu quero um Poppet, eu quero um Poppet, eu quero, ok. Aí ela chegou a ganhar um,
de presente de aniversário lá de um coleguinha dela, lá na escola, e a mãe resolveu dar para todos os coleguinhas. E um pequenininho. Ah, mas eu quero um grande. Isso aqui é muito pequeno e tal. E aí a gente comprou. Pergunto para você, onde está esse Poppet hoje? Ficou encostado. E a gente é assim muitas vezes. Sabe por que a gente é assim? A gente quer muito uma coisa e depois, quando a gente acaba alcançando, a gente deixa jogado, porque a gente não deu prioridade, não deu real valor para aquilo. E a gente não pode ser assim em relação ao reino de Deus, porque se a gente anseia mesmo pela eternidade, pela volta de Cristo, isso é o nosso maior tesouro. Isso tem que ser o nosso objetivo de vida nesse mundo. Isso tem que ser aquilo que a gente mais anseia, porque isso é valioso demais. E não foi conquistado por nossas próprias forças, mas sim pelo mérito de Cristo Jesus. Só um minutinho, irmãos. Deu uma falhada na voz agora, né? Praticamente minha voz foi sumindo, minha voz, né? Mas vamos lá. Isso é normal. Acaba secando a garganta e dá essa, né? Mas ok aqui, nesse ponto? Então vamos passar aí para o ungido do Senhor, né? E vamos passar bem rapidamente, porque está muito claro no texto, tá? A questão do ungido do Senhor. Quem é? Em primeiro lugar, do capítulo 61, dos versos de 1 a 3, vai mostrar a própria voz do Messias, a própria voz do Senhor, falando o que ele vai fazer, tá? Então diz aí, o Messias foi ungido com o propósito de realizar 4 tarefas, segundo o texto. Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 3, a gente vai passar rapidamente nessa primeira parte, quais são essas 4 tarefas, e depois vamos esmiuçar um pouco mais o que são essas 4 tarefas. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Né? Isso está lá, nem coloquei o texto aqui, né? Acabou passando batido aqui, mas deixa eu ver se agora vai. E agora deu problema lá em cima, na verdade. Foi? Foi. Olha. Então, nós vemos aí, né? Que o versículo 1, vamos lá no versículo 2. Aliás, no versículo 1 ainda tem alguma coisa ainda, né? Na verdade, nós vemos aí, né, que primeiro, levar as boas novas aos quebrantados de coração. Isso é a primeira coisa, tá? Que nós vemos aí no versículo 1. Mas, continuando aí no próprio versículo 1, nós temos aí o segundo ponto, a segunda tarefa, que é libertar das trevas os prisioneiros. Continuando no versículo 2. O apregoar o ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Né? E aí, o que nós temos aí de mais outras duas tarefas, né? Primeiro, terceiro, na verdade, proclamar o ano da bondade ou o ano aceitável do Senhor, bem como o da sua vingança. E, em quarto, aí, a quarta tarefa, consolar os que choram e dar a salvação. Então, nós vemos essas 4 tarefas do Senhor aí, reunidas aí nesses 3 versículos. E todas essas tarefas, elas estão ligadas ao ministério profético do Messias.
Essas referências encontramos por todo o livro de Isaías, como descrito em nossa lição, nossa revista aí vai falar, aí vai dar diversos textos, e são muitos textos, eu não vou entrar em cada um deles, porque é muito texto, e você pode relembrar o que nós já falamos aí em aulas passadas, é só você marcar, depois você dá uma estudada exatamente nesses textos, porque tudo que a gente já falou vai estar refletido exatamente aí nesses versos, tá? Então, a gente não precisa voltar a esse ponto. Mas vamos detalhar aqui sobre a missão do Messias, tá? E vamos detalhar aí cada tarefa nesse ponto. Primeiro, levar as boas novas aos quebrantados de coração. Na minha Bíblia está como quebrantados de coração, mas no texto que fala sobre os quebrantados, lá na versão da NVI, vai traz a tradução de pobres e humildes, né, de espírito. E é interessante essa tradução, porque ela diz respeito àqueles que estão vulneráveis, fracos, vítimas tanto dos seus próprios pecados quanto do mundo que o cerca. Então, o Senhor veio para trazer as boas novas, que é essa mensagem de salvação a todos aqueles que estão vulneráveis, estão fracos, vítimas tanto dos próprios pecados quanto do mundo que o cerca, a situação do mundo, né, que vivemos, né? Segundo, né, a segunda tarefa, libertar das trevas os prisioneiros, libertar aqueles que estão oprimidos e presos pelo pecado. E a gente entende que o pecado nos aprisionou. Nós somos presos pelos nossos pecados, né? O homem já nasceu em pecado. O homem foi concebido em pecado. Por mais que a gente busque a santificação em nossas vidas, a gente não consegue tirar todo o pecado na nossa vida. Por que a gente não consegue? Porque, infelizmente, nós somos manchados pelo pecado. Desde o pecado inicial, lá no paraíso, né, dos nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a humanidade foi manchada pelo pecado. E nós estamos carregando isso, vamos carregar isso até o resto das nossas vidas. Porém, né, como diz as Escrituras, né, nós vamos na glória receber um novo corpo, e esse corpo vai ser um corpo incorruptível, ou seja, sem mácula, sem pecado, vamos ser transformados. Mas, mesmo assim, mesmo sendo pecadores, estamos manchados, o que nos torna ligados ao nosso Pai é exatamente Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, fazendo com que Ele fosse o acesso ao Pai. Lembre que os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus? Lembra-se disso? Vocês se lembram? Então, se os nossos pecados fazem essa separação, então a única forma de você chegar a Deus é através de Cristo Jesus. É a única maneira, é a única forma. Então, isso precisa ser, isso é uma prisão. Infelizmente, vivemos numa prisão. O nosso corpo está numa prisão, a prisão dos nossos próprios pecados. Então, o Senhor veio aí para livrar, né, das trevas os prisioneiros. Terceira tarefa, proclamar o ano aceitável, o ano da bondade, bem como da vingança do Senhor. E isso é um ponto muito importante. Lembra que eu falei que o dia do Senhor, ele para nós significa uma coisa e para aqueles que não estão em Cristo significa outra? É exatamente isso. Para nós significa exortação, edificação e esperança para nossas vidas, mas para outros vão significar condenação. É uma mensagem dupla que mostra tanto aquilo que está reservado para aqueles que morreram em Cristo Jesus ou que estão em Cristo Jesus, como aqueles que não servem ou que não aceitam a Cristo Jesus. É uma mensagem de condenação. Então, é proclamar o ano aceitável e bem, né, ou da bondade, né, e bem como o da vingança do Senhor. E, por fim, aí, né, a quarta tarefa é consolar os que choram e dar salvação. Diz respeito ao consolo e à restauração que o ungido trará ao seu povo. E é interessante isso, né? Que nós só somos consolados nesse mundo através de Cristo, por aquilo que já foi prometido, né? E é interessante que a humilhação que o povo
estava sofrendo seria substituída pela glória de Deus. O povo será restaurado e plantado firmemente como carvalhos de justiça. É isso que está escrito lá, né? Carvalho de justiça. Se você pegar lá Isaías 60, a parte B do versículo 21, diz o seguinte: serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Novamente o Senhor falando, para que eu seja glorificado. É interessante isso, a missão do Messias, né? E essas palavras aqui, como eu disse no começo da lição, elas se referem a Jesus porque ele próprio se identifica. Alguém abra sua Bíblia aí em Lucas, eu não coloquei aqui no texto, mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21 e leia, por favor. Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. Acharam? O próprio Jesus testificando, ó, isso aqui que eu acabei de ler, que está lá em Isaías, se cumpriu. Eu sou o cumprimento dessa profecia. O próprio Senhor Jesus. Sua missão e sua identidade são as mesmas do ungido, descrito em Isaías 61. Essa é a missão do ungido. Então, é interessante, né, quando a gente pega um texto, né, no seminário a gente, né, aprendeu exatamente isso, é pegar um texto e estudar, esmiuçar o texto para ver o que o texto fala, para a gente poder transmitir a mensagem. Jesus fez ali toda a parte, né, exegética e homilética ali na hora ali, fez a interpretação do texto, falou, olha, esse texto aqui fala de mim. Esse texto aqui sou eu. Se cumpriu, hoje se cumpriu o que está escrito lá em Isaías. Hoje vim para pregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Interessante isso. O próprio Senhor Jesus testifica. Então a gente tem a firme tranquilidade de falar assim, olha, de quem que o texto de Isaías está falando? Do próprio Jesus. Por quê? O próprio Jesus já te falou, já deu essa interpretação para você. Olha, aquele texto lá já falava de mim. Hoje se cumpriu. Hoje estou entre vós. Ok? A última parte aí é meio que chover no molhado, por isso que eu vou passar muito rápido, porque a glória futura de Sião. E eu estava esperando que a revista desse alguma coisa de diferente. E praticamente falou tudo que a gente já falou em outras lições, inclusive nessa. Então eu vou dar só uma relembrada aqui em relação a isso, que pega aí do versículo 4 até o versículo 11 do capítulo 61. Né? Primeiro que nos versos 4 a 7 temos a explicação das consequências da ação do Messias sobre a vida do povo. Primeira coisa, né? Então, a temática aí dos versos, eu vou até colocar tudo, a temática desses versos é uma reversão do lamento em Isaías, capítulo 1, versos 7 a 8. Então diz aí, no versículo 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruirás
destruídas de geração em geração. É o povo reconstruindo aí as ruínas. Versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, de novo, os estranhos que antes destruíram a cidade, eles agora serão servos. Eu já acabei de falar isso naquele ponto, né? Os mesmos povos que oprimiam, os mesmos povos que foram lá e destruíram a cidade, agora eles se achegam para ajudar a reconstruir a cidade. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então aí está, o povo desempenhará a tarefa de sacerdote e ministros do Senhor. No versículo 7, foi, né? Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. É a restauração em dobro de tudo que se perdeu. Olha aí, tudo aquilo a gente já falou. Tudo aquilo já falou. É como se fosse um resumão que de todas as promessas que foram dadas ali estão sendo colocadas, né? Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei a aliança eterna. Versículo 9, né, que aí compreende aí, né? Dois ensinamentos muito grandes, o 8 e o 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos se virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Versos 8 e 9, Deus fala do amor pelo juízo, do seu ódio pela iniquidade e roubo. É a ideia que a gente já falou, que Deus é tanto amor quanto justo, né? Deus não tem como ele ser só amoroso se ele não aplicar a sua justiça, e vice-versa. Porque Deus é tanto amor quanto justo, então ele tem que aplicar a sua justiça. Versículos 10 e 11, em relação à salvação, vemos a comparação do noivo e da noiva como jardim que faz brotar o que nele semeia, né? Tá aí os últimos versículos aí. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. A ideia do casamento, né? Do noivo, né? Acho que ninguém aqui casou aqui vestido, sei lá, de bermuda, né? E chinelo. Alguém aqui fez isso? Não, no Havaí. Foi para um casamento e foi lá, você é o noivo, tá? E você foi de bermuda e chinelo e regata. Você não fez isso, né? Reinaldo, você fez isso, Reinaldo? Não, né? Senão a Elisa te matava, né? Só atrasou. Ok, até aí, né? Só fez o diferencial, né? A noiva é que geralmente se atrasa, né? Para dar aquela expectativa, né? Aliás, é isso, tá, irmãos? A noiva, quando ela se atrasa no casamento, né? É para criar expectativa, tá? Não é porque ela está enrolando, não, é para causar expectativa. Foi o que me disseram. Foi o que me disseram. Mas voltando aqui para a lição, né? Voltando aqui para a lição. A ideia aqui de você estar se arrumando aqui para o casamento, você se enfeita, a noiva vai lá, coloca o vestido que ela tanto queria para o casamento, é um momento mágico, é um momento que você vai se encontrar com o seu noivo, ela se adorna, ela coloca joias, ela se maquia, tal. Então, é aquele momento mágico do casamento, né? E aí ele compara, né, isso é igual exatamente ali a um jardim, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Olha só que legal, que você se prepara, você tem aquele momento lindo ali, que é o momento do seu casamento, é o momento que você vai se encontrar com o seu Senhor, e ele vai falar o seguinte, faz brotar ali a justiça e o louvor perante todas as nações. Olha que momento maravilhoso, é o momento da glória do Senhor, é o momento que seremos levados ali para a eternidade junto com o Pai. Olha que coisa magnífica, que a gente anseia, ou pelo menos deveríamos ansiar em nossas vidas, ter como nosso maior tesouro.
Maravilhoso demais. Então, temos aí, né, que essa faz parte da restauração final de Sião. Essa restauração finalmente chegaremos ali à eternidade. E ao longo aí do capítulo 62, vamos ter uma repetição, resumos de temas já abordados, porém, o que destaca é que essa restauração e salvação será vista por todos. Vamos passar aí do versículo 1 ao versículo 3, né? Primeiro ali fala de uma cidade desolada e abandonada passa a ser uma cidade de deleite das bênçãos do Senhor. Uma cidade que não estava atenta, agora tem sentinela, que vigiarão, que está aí no versículo 6 ao versículo 7. Isso tudo está no capítulo 62. Né? Lembra que eles estavam desatentos, que eles já não mais se preocupavam ali com as coisas que aconteciam? Agora ao contrário, agora está lá, tem vigilantes agora estão lá como sentinelas, verdadeiros sentinelas. Mas o versículo 10, do 10 ao 12, é o que faz o desfecho aí de toda essa restauração. Ele é o que chama a atenção, e a gente até já falou em algumas aulas passadas, né? Diz assim, passai pelas portas. A ideia, né, de que você está entrando ali num grande portão ali, né? E esse portão está aberto para o povo passar, né? Preparai o caminho ao povo. E como que está aqui preparar o caminho? Aterrai a estrada. É aquela ideia, né, de você estar limpando ali a estrada ali, né? De ser preparado o caminho para esse povo entrar ali para essa porta. Limpai das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. Olha que interessante. Quem que vai chamar a gente de povo santo e remidos do Senhor? Aqueles que de fora estão vendo. Povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Olha, a ideia de cidade não deserta, aquela ideia que antes era cidade desolada, né? Agora é uma cidade não deserta, é uma cidade alegre agora, uma cidade viva. Uma cidade que foi procurada por quem? Pelo próprio Deus. O próprio Deus remiu essa cidade, o próprio Deus resgatou esse povo, o próprio Deus trouxe esse povo para ser um povo santo. Olha só, que imagem maravilhosa. Um povo que é transformado e remido por um Deus que o busca e não abandona mais. Lembra a ideia de que o profeta aqui falou o seguinte, o Senhor nos abandonou por causa dos nossos pecados? Não, o Senhor agora veio ao encontro desse povo, e esse povo não está abandonado. Na realidade, nunca esteve abandonado, né? Passou por momentos de privações, por conta exatamente dos seus pecados, mas o Senhor sempre teve um plano de trazer esse povo de volta. Continuando aí. Eu acho que é a gravação lá em cima que está influenciando aqui, ó. Foi. Olha. Bom, um povo que sofreu devido aos seus pecados e que agora é resgatado por Deus a fim de que o nome dele seja glorificado. Lembre-se, sempre foi o nome de Deus glorificado. Aí, deixa eu ver. Partiu lá para cima, lá para a conclusão, mas vamos passar aqui. Um povo que andava triste, que agora exulta de alegria. Ok? Diante de tudo isso que a gente comentou, que a gente falou, vamos colocar toda a conclusão aqui. Deu uma travada ali, mas tudo bem, vamos lá. É Deus quem promete restauração ao seu povo para que seja um arauto a anunciar restauração a todos os povos. Foi Deus que promete essa restauração do seu próprio povo a fim de que as nações fossem alcançadas. Então, Deus sempre tem um propósito em relação a tudo que ele faz, a tudo que ele promete.
A salvação é uma iniciativa divina e deve ser compreendida como uma atitude de misericórdia para com o homem pecador. A salvação não foi por conta de que você era mais bonitinho, de que você tinha algo a mais a oferecer, né? Ou que você tinha algo em si que fizesse, o credenciasse a ser salvo. Jamais. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores e o que nós merecíamos era a morte. A misericórdia é exatamente isso. É deixar de dar aquilo que realmente nós merecíamos. E aí, o Armando até já falou isso na aula passada, sobre o que é misericórdia, o que é graça e tal. E é exatamente isso. Nós não merecíamos absolutamente nada. Então é um ato de misericórdia de Deus às nossas vidas. É uma atitude de misericórdia para com o homem pecador. E o que isso nos traz? Isso nos impulsiona a servi-lo com integridade de vida, santidade, humildade e coração disposto a obedecer. Por quê? Porque a gente recebeu algo que a gente não era nem para receber, se fosse por nós mesmos. Mas Cristo pagou um alto preço na cruz, para que tivéssemos esse presente, tivéssemos essa bênção, que é ser resgatado, restaurado, salvo por Deus. Ok? Agora, como que a gente pode aplicar isso em nossa vida, né? Qual que é a aplicação básica para isso? Na verdade, eu fiz algumas perguntas aqui para a gente poder tentar responder em nosso coração, tá? O que a salvação através das misericórdias do Senhor tem influenciado na minha maneira de viver nesse mundo? O que o fato de eu saber que eu ganhei algo que não merecia e que, sabendo que o Senhor, a sua segunda vinda, ele veio para salvar, levar aqueles que são do Senhor para a eternidade e anunciar que aqueles que não são de Deus vão para o castigo eterno. O que isso tem influenciado na minha maneira de viver nesse mundo? Será que isso tem baseado toda a minha forma de viver nesse mundo, ou nós estamos vivendo segundo exatamente o que o mundo faz? Por que eu faço essa pergunta? Hoje de manhã, falando com a Luciana, a gente estava lembrando exatamente de algo que eu sempre falei aqui na sala, né? Que o pecado sempre será pecado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o que é correto sempre vai ser correto, mesmo que ninguém esteja fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos levados, porque todo mundo faz. Se todo mundo faz é natural, é comum. Então se todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas o que a gente precisa verificar é se aquilo que todo mundo faz está de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, a gente está agindo de forma errada, como todo mundo está agindo de forma errada. Então é exatamente isso. Se a gente sabe o que é correto, se a gente sabe que o nosso Deus é santo, se a gente sabe que o nosso Deus, ele não tolera o pecado em nossa vida, significa que a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Temos que viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Outra pergunta: como posso demonstrar que sou salvo? E aí aquela questão de, não é só da boca para fora. Eu sou salvo. As suas atitudes condizem com a salvação que lhe foi proposta? Será que, de fato, estou vivendo como cristão neste mundo? Ou não estou vivendo como cristão neste mundo? Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. Assim como a palavra me alcançou, será que tenho a disposição de transmiti-la para outras pessoas que precisam ouvi-la? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente recebeu algo tão bom, é aquilo que eu falei para vocês, né? De eu compartilhar algo bom que eu presenciei, né? Eu usei o exemplo aqui da pizza aqui do nosso irmão aqui, né? Que a gente falou aqui, né? Que aquela pizzaria é muito boa e tal, eu indico. Ok, você recebeu algo muito bom, Jesus Cristo em seu coração, a melhor coisa que você poderia receber. Você tem se colocado à disposição para indicar esse presente que você recebeu? Esse silêncio é matador, esse silêncio. É matador. Olha que pergunta mais, né?
A gente é muito bom para indicar coisas que a gente, né, sente, presencia. Por que a gente não indica, então, o Senhor? Se o Senhor é a nossa prioridade. Ou pelo menos deveria ser. Quarta e última pergunta aqui. Como tenho esperado a segunda vinda de Cristo a este mundo? Como tem sido o meu preparo para aguardar esse dia do Senhor? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala que nós temos que ser vigilantes, ser sóbrios, aguardando o dia do Senhor, porque o dia do Senhor nós não sabemos, virá como um ladrão da noite. Quando menos espera, vem repentina destruição. Ali é interessante naquele texto, porque ele fala que além que é chegada o dia, né, e aquele texto reflete muito bem esse ensinamento, né, que é a dupla mensagem, né, que a mensagem de salvação para aqueles que esperam e mensagem de destruição para aqueles que não estão esperando. Porque ali o texto vai falar o seguinte, né, mas vocês não são da noite e nem das trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. Não é isso que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11? É exatamente isso. Mas vai ser um dia de grande alegria. Mas como nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo? Essas perguntas eu trouxe para que vocês reflitam em seus corações, para que a gente possa extrair o que está faltando ainda em nossas vidas, para vivermos plenamente essas promessas, ou essa promessa de restauração do povo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui, estudando, ó Pai, o livro de Isaías, e que mostra, ó Pai, que o povo naquela época, assim como nós, somos inclinados, ó Pai, a fazer o que não lhe agrada, mas o Senhor teve um plano para resgatar esse povo. Teve um plano, ó Pai, que passou por um momento de disciplina, em que o povo foi disciplinado, para que o povo pudesse reconhecer os seus pecados, pudesse reconhecer a sua vida de desagrado a Ti, para que pudesse esperar ansiosamente pela restauração final de Jerusalém, dessa Jerusalém que hoje nós fazemos parte dessa Jerusalém celestial, ó Pai. Vimos, ó Pai, que a Tua palavra alcançaste inclusive aqueles que antes oprimiam o Teu próprio povo e que agora se achegam a Ti, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E através desse alcance, ó Pai amado, de todas as nações, nós fomos incluídos no meio do Teu povo. Somos gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Somos gratos, ó Pai, porque fomos alcançados por Ti. E queremos, ó Pai, lhe pedir que o Senhor seja conosco para transmitir essa mensagem, ó Pai, àqueles que precisam ouvir. A transmitir, ó Pai amado, que Cristo é a nossa salvação, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que os nossos lábios não podem se calar diante, ó Pai, de um ambiente de tanta censura que estamos vivendo nos tempos atuais. Dá-nos força, ó Pai, dá-nos coragem para enfrentar essas oposições, sabendo, ó Pai, que bem-aventurado somos quando oprimidos por causa do nome de Seu Filho amado Jesus. Seja conosco, ó Pai, para vivermos tempos difíceis e vivermos segundo a Tua palavra. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Algum aviso? Não? Nenhum, né? Então, que Deus possa nos abençoar e nos preparar para o culto de hoje à noite, onde estaremos celebrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe.